Então, dando continuidade, em 1946 a 1964 foi o período nacional desenvolvimentista. Então, a indústria foi criado aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras e tantas outras. E aí o que acontecia aqui? O ensino era o tecnicismo, incluir no mercado de trabalho, preparar o cidadão para ser inserido na sociedade, mas com a formação para o trabalho. Então a gente vê que hoje aí o pessoal critica e fala que a BNCC e tal, quer inserir, quer voltar ao tecnicismo, quer preparar só para o trabalho. Então, na verdade, isso aqui que a gente tem hoje aí, os itinerários formativos que vão acontecer a partir do ano que vem, de 2020, já existia. Então, e também naquela época o populismo era muito forte, de Vargas, lá, o queremismo e de outros políticos, enfim. Então existia aquela questão de governos populistas e que queriam, vamos dizer assim, se sobressair a todo e qualquer custo, fazendo a alegria do povo. E aí eu vou citar 5, que a gente precisa memorizar. O Dutra, o Vargas, depois ele voltou de novo, de 1951 a 1954, então ele teve lá o primeiro período, que ele foi um ditador, aquilo voltou eleito. O Juscelino Kubitschek, de 1955 a 1960, fundação de Brasília, tinha lá o progresso do Brasil, construção de Brasília, o desenvolvimento 50 em 5, que era fazer 50 anos em 5, e aí depois o Jânio Quadros, o João Goulart, lembrando que cada um desses teve um período, e nesse período teve um tipo de trabalho. A gente não vai aprofundar muito aqui, senão fica muito longo, mas eu acho importante saber o nome deles. Para quê? Para que não se misture ou se caia em uma prova citando eles entre algum do coronelismo lá do café com leite, não haver nenhuma mistura, tá? Então, nesse período nacional desenvolvimentista teve 5. E aí, período militar, 1964 a 1985, também teve 5. Vamos ver quem são eles. O primeiro foi o Castelo Branco, o segundo, Arthur Costa e Silva, o terceiro, o Geisel, o quarto, o Figueiredo, e o quinto, Tancredo Neves. E aí, no período militar, tinha aquela a disciplina Educação Moral e Cívica, que voltava um pouco também da questão do ratio studiório, que é os meninos saber cantar o hino, aqui os castigos vigoravam, a doutrina, a disciplina, e hoje a gente ainda tem aí os colégios militares que seguem um pouco disso. Lembrando que quando se fala em colégio militar, às vezes acontece um pouco de distorção, que o pessoal fala assim, o colégio militar, ele é assim, ele tem disciplina. O que a gente não pode confundir é disciplina com repressão, porque dentro do colégio militar a polícia não vai bater nos alunos, castigar, não, isso não acontece, nenhum tipo de maus tratos. O que ocorre é que o colégio militar ele é bastante rígido, o aluno chegou, ele tem horário para entrar, ele tem que cumprir, ele tem que ser pontual, se ele não cumprir ele volta para trás, e aí um pouco também do ratio studiorium que eles puxam, né? O professor entrou na sala, o aluno tem que respeitar, o aluno tem que ficar em pé, um aluno faz a apresentação da turma, tem todo um ritual que é bastante criticado. Eu não vou aqui entrar no mérito, dizer se isso é certo ou se isso é errado, porque em alguns colégios militares, alguns colégios particulares, e eu pessoalmente já estive da elite, que eu considero que ele é mais rigoroso do que o militar. Então ali o aluno assina um contrato e ali é cheio de cláusulas, e se ele não cumprir, ele acaba tendo o contrato rescindido e ele é expulso do aluno. Então o pessoal critica bastante o colégio militar, talvez pelo fato de o pessoal estar fardado, estar uniformizado, os policiais estarem armados, mas diga-se de passagem
que aqui em Goiânia e região metropolitana tem colégio particular que é mais rígido e mais rigoroso do que o colégio militar. E aí o Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente. Aqui está Arthur CSC Costa e Silva. Ele criou a Lei 5.540 de 68. Lembrando que esse presidente foi o que criou a Faculdade de Educação da UFG aqui em Goiânia. Então o curso de pedagogia foi criado por esse presidente. Ele foi o que criou, que inaugurou, que veio aqui e colocou a placa e descerrou a faixa, inaugurando. E aí o que ele fez? Ele criou, quando ele criou a faculdade, ele criou a departamentalização. Falou, agora o aluno, as turmas não vão estudar junto do começo ao fim, vai ter disciplinas. Então o aluno escolhe quais disciplinas ele quer cursar, e aí se ele for reprovado em alguma, depois ele faz ela novamente. E aí muitas pessoas, geralmente o pessoal mais dos partidos de esquerda, fala que ele criou isso para quê? Para dificultar a organização de greve, de grêmios estudantis. Embora tenha todo um contexto histórico aqui da ditadura militar, a ideia dele seria departamentalizar. Antes o aluno entrava junto do primeiro ao último período e seguia direto. Com ele, falou, não precisa ser assim. É bom até que faça em turmas separadas e que os alunos sigam separados. Então, ele foi o que criou a lei do ensino superior. Lembrando que depois o governo, o Médici, o Emílio Médici, então esse aqui foi talvez o governo militar o mais duro de todos, o mais violento, criou a Lei 5.692, em 1971. Ele instituiu o primeiro e o segundo grau. Ele falou, agora não tem mais aquela história de ginásio lá do 4+4, do primeiro ao quarto, depois do primeiro ao quarto. Agora não, é o primeiro e segundo grau. E aí, o que ele quis? Ele, olha, eu vou criar aqui o clássico, e o científico e o normal. Então, como já vimos, o clássico era para a elite, o científico para a classe trabalhadora, e aí você tinha o quê? O industrial, o técnico industrial, o técnico o comercial, o agrícola, e depois o contábil, o técnico em contabilidade, né? Por último, ficou o normal, que era o chamado magistério, e o normal, que é o normalista, para pedagogia. E aí, a observância que eu trago, que então até 1996 vigorou essa lei e essa. Então veja, um pouco ainda desorganizado e mais um monte de lei regulando a educação. E aí em 1996 o Fernando Henrique Cardoso promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vigora até hoje. E aí ela regula tudo junto na mesma lei, revoga essas duas e outras e regula a educação básica, desde a creche até a universidade, escola pública, privada, seja ela qual for, normatiza e define tudo em um conjunto só. E aí, em 1985, teve início o período da transição democrática, Tancredo Neves. E aí, enfim, até Ulisses Guimarães, que não tomou posse, foi o Itamar Franco que tomou posse, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, e aí depois veio o governo Lula, depois o governo Dilma, o Temer e agora o Bolsonaro. E aí o importante aqui, eu fiz um mnemônico aqui, OPP, OP, OP. Esse OPP significa outorgada, o P significa promulgada, promulgada, outorgada, promulgada, outorgada, promulgada. Eu considero importante memorizar isso aqui porque pode cair na prova. A Constituição promulgada ou outorgada. Outorgada é aquela ditada que o presidente chega, toma o poder e fala, a lei é essa, vai valer assim. Outorgada é aquela que tem uma assembleia constituinte, que vota e que define democraticamente. E aí eu tenho aqui, 1924, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada, depois 1891 teve a promulgada, depois 1934 promulgada, que é aquela que
Vargas, né, cancelou porque prometia tudo a todos. Ele outorgou uma em 37, depois foi outra promulgada, então ele foi um ditador aqui, depois ele voltou democraticamente, depois teve outra outorgada em 67, foi outorgada, golpe militar, 31 de março, ditadura militar que vigorou por 21 anos, depois, 1988, promulgada a Constituição Federal, que a gente já viu um pouco das bases legais, do artigo 205 até o 214, e aí por hoje a gente encerra essa parte de história da educação, que traz todo um contexto da educação bancária, da educação tradicional, da educação com foco onde o professor é o centro do processo, a base de formação eram os filósofos humanistas, e aí começando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, e vamos dizer assim que a educação nesse período vigorou e funcionou dessa forma, e o que é a base da educação atual, a educação liberal e tradicional, manter as classes sociais, a ordem lá do positivismo de Augusto Comte, que temos na bandeira do Brasil, ordem e progresso, que é o que vigora no Brasil hoje, essa influência na educação. Aí por hoje a gente termina a parte de história da educação. Quem quiser se aprofundar e mais adiante, fiquem à vontade, cabe aprofundamento, não vamos fazer para não ficar muito extenso o vídeo. Por hoje é só, pessoal.